Olá, amados ouvintes e irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Silvia Ledworth. Estou falando aqui direto da Alemanha e te convido para meditar comigo na palavra do Senhor. Mas antes que começamos essa meditação, eu tenho uma pergunta para te fazer. Para você, serva do Senhor. Serva tem um dono. E quando você confessou o Senhor como teu único Salvador, você ali estava aceitando viver sob o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. A viver uma vida de acordo com os princípios bíblicos e não a visão que esse mundo nos dá como viver uma vida. Sim, aceitar Jesus como nosso Salvador e falar que Ele é o nosso Senhor é dar a Ele esse senhorio que requer de nós obediência absoluta sobre o que Ele requer de nós na sua palavra, na Bíblia, no manual dado por Deus para nós. Então eu tenho uma pergunta para fazer ao teu coração. Como está o teu coração? Você aceita o Senhor como seu Salvador? Aceita estar debaixo da vontade dEle? Tem buscado a viver como a serva obediente à palavra de Deus? E vai ver que até acha realmente que tem vivido debaixo dessa obediência. Mas me diz uma coisa aqui entre nós. Você resiste ao ensino bíblico sobre submissão? Como você reage como mulher que se diz que é serva, que tem um senhorio, quando a palavra é submissão? Sim, muitos se consideram servos, muitas das servas do Senhor acham que estão vivendo uma vida de obediência a Deus. Até que o Senhor vem lembrá-las novamente da sua palavra e a importância de obedecer o que diz a palavra de Deus, não só nos ensinamentos que te convém, mas naquilo que o Senhor decretou para que fôssemos obedientes a Ele. Você, mulher de Deus, serva do Senhor, tem sido obediente à palavra de Deus quando o assunto é submissão ao seu esposo? Sim, porque a palavra de Deus nos diz, ali em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, que esposas, ao se submeter a seus maridos, devem fazê-lo como ao Senhor. Fazer com obediência, fazer com respeito, fazer por amor. A esposa deve ver a submissão sobre esta luz, sobre um ato de amor, um ato espontâneo, um ato de respeito.
Porque dessa forma, fica mais fácil para nós como mulheres entender o agir de Deus e que é vontade do Senhor que sejamos, sim, mulheres sábias, virtuosas, obedientes à palavra dele, sendo assim, sujeitas, sim, à obediência, à submissão. Não como uma coisa pejorativa, não como algo negativo, porque a submissão que o Senhor requer, ela não é uma responsabilidade exclusiva só da mulher. Deus requer ao homem também atributos. Deus requer do homem que ele ame a sua esposa com dedicação, com amor, com cuidado. A submissão que a palavra de Deus fala não implica na inferioridade da mulher. Ela não é generalizada também, que você tem que entender aquilo como uma forma de escravidão, uma forma de inferioridade. Porque isso, meus amados, tem sido a visão de um mundo caído. Um mundo caído e que os seus padrões têm sido regidos pelo inimigo de Deus. E Satanás teve, sim, com todas as suas estratégias, tentado manipular até a mente das servas de Deus. Porque ele trouxe para o mundo o feminismo e com ele aquela ideia pejorativa que ser submissa é ser inferior, ser submissa é ser escrava. E muitas servas do Senhor ainda estão dentro de um casamento, achando que estão dentro da obediência, que estão servindo a Deus, mas dentro do seu eu não aceita a ideia de estar debaixo da submissão do seu esposo, porque para isso é algo pejorativo. Elas continuam dentro da igreja, mas com a mente que ainda não foi renovada pela palavra de Deus, com a mente ainda lá no mundo. Ainda que algumas delas nunca tenham nem saído de um lar cristão, mas absorveram a mentalidade feminista para que elas se rebelassem contra a palavra de Deus. Olha, em 1 Coríntios 11, no capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre si, sobre a cabeça, um sinal de poderio por causa dos anjos. Mas, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Então, o que é que aqui está falando para nós? Está falando, meus amados, que nem o homem não vem da mulher, mas a mulher que vem dele. Existe uma ordem de hierarquia. Diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa dele. Mas também nos diz: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Meus amados, nós temos que entender que nenhuma ordem de Deus é para o nosso mal. Nenhuma ordem de Deus é para o mal dos nossos filhos, da nossa família, do nosso casamento. Ele requer de nós que tenhamos esse respeito por nossos esposos, por nosso marido, porque a submissão que o Senhor fala
Não é a submissão forçada. Isso não é submissão. Isso do esposo seria autoritarismo. O homem que ele requer essa submissão da esposa em autoritarismo é porque ele nunca teve o respeito dela para que ela o amasse e o respeitasse suficiente para ter um coração disponível, disposto a amá-lo, a respeitá-lo, a estar submissa a ele de acordo com a vontade do Senhor, que não é na escravidão, que não é na inferioridade, mas está sendo alinhada juntos com ele, para estarem juntos nessa missão, que é edificar um lar. Edificar um lar. O Senhor nos diz em Gênesis que Ele fez a mulher. E Ele fez a mulher e Ele usou exatamente esse adjetivo. Te farei uma auxiliadora idônea. O Senhor fez a mulher para que ela seja um complemento para o esposo, mostrando ali que ele sozinho não conseguiria, mas que juntos estariam se complementando nesta linda missão, que é edificar um lar, que é cuidar, projetar a tua família. Tem que haver nisso, meus amados. Tem que haver sacrifício. Um dos lados tem que renunciar a algo em prol da família. Essa submissão não é a submissão que faz do esposo no direito de ser um autoritário e de exigir, até baseado na Bíblia, por causa da submissão, situações indesejáveis de constrangimento à esposa. Não. Porque a palavra de Deus, ela nos diz até assim. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3 e 5. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma que a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, no fundo, ninguém deve exigir e obrigar-se a nenhum dos dois fazer algo que venha constranger o relacionamento na vida conjugal, na vida sentimental, na vida amorosa, assim, na vida sexual. Essa submissão, meus amados, não dá direito a um homem de exigir coisas que vão totalmente ao contrário dos princípios bíblicos. Essa submissão não faz de você uma escrava sexual do seu esposo. Sim. Mas essa submissão também não te dá o direito de privar o teu esposo dos seus deveres como esposa na vida sexual. Existem esposas que estão tão erradas no casamento quanto os seus maridos. Eles exigindo uma frequência sexual de relações sobre-humanas para uma mulher que passa o dia todo trabalhando, para uma mulher que tem que cuidar dos filhos, para uma mulher que também tem que fazer as suas tarefas em casa, em ministério. E eles exigem que essa continuidade dessa vida sexual seja sobre-humana para uma mulher. Que por causa da submissão ela se torne uma máquina de sexo. Que a mulher não tem energia nem de onde mais tirar. Isso é sobre-humano.
Isso é um sexo egoísta. Isso é exploração. É muito egoísmo da parte do homem. Mas existe também mulheres que elas se tomam totalmente no direito de usar o seu poder de permissão sexual para fazer como, quando ela quer, de acordo com a forma que ela acha que deve ser tratada e que ele merece. Então ela começa a usar o sexo como uma arma. Se ele merece, ele tem. Se não merece, ele não tem. Se não fizer como eu quero, não é. Se quiser. E isso também não é de acordo com a vontade de Deus, meu amado. Isto não é. Olha, em 1 Coríntios, aqui em continuação, no versículo 5, diz o quê? Diz: o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma que a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma que o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. E diz mais adiante: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? Isso nos mostra que a mulher não deve usar do seu poder para estar com uma certa chantagem sexual com o marido e fazendo com que aquele relacionamento vá privando algo que é obrigação da mulher, como a sua função de mulher, para um convívio num casamento. Senão vocês seriam só amigos, não precisariam ter se casado. Porque quando não há a consumação do ato sexual, não existe mais relacionamento entre o casal. São amigos. Às vezes nem amigos mais. Vocês são casados. É um direito do esposo ter isso. Mas da mesma forma, diz o quê? Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Isso quer dizer o quê? Que o homem também não deve exigir da mulher uma prática de sexo contínua, fora do limite dela. Que isso tem que haver o quê? Um consentimento. Tem que chegar a um acordo, mas sabendo que é durante certo tempo. Para se dedicarem à oração, né? Se você precisa daquele período, tem mulheres que estão fazendo jejum, então elas, quando têm um esposo que também é cristão, elas podem ter o acesso de dizer, olha, eu vou estar em jejum nos próximos 3 dias, nos próximos 7 dias, vai ter aí as exceções. Me aguarde, que eu vou estar em oração. Tudo bem. Agora, você sair de um jejum para outro. Aí outra irmã amiga, irmã, eu estou com a causa aqui muito difícil, vamos fazer o jejum. Aí você entra em outro, por causa da obra, por causa do povo de Deus. E não está vendo a forma egoísta que o seu esposo está esperando, isso também é pecado. Você está fazendo o quê? O que para cuidar do teu relacionamento? O que é que diz aqui? Depois que houver esse tempo curto, por uma razão maior, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Então tem que haver sabedoria na mulher cristã para saber. Às vezes você vai ter que dar um não para um jejum que alguém está pedindo para você entrar em prol do seu casamento. Você vai para a palavra de Deus e diz, Senhor, é a hora de eu guerrear essa guerra por essa pessoa,
Se o Senhor disser que não, o Espírito Santo testificar que tem algo que você tem que cuidar dentro de casa, você vai dizer, olha, eu vou estar em oração, mas dessa vez eu não vou poder jejuar, só daqui a tantos dias. Mas você tem que cuidar do seu lar. Sabe por quê? Porque muitos desses que você orou, jejuou e clamou e deu brecha para o seu casamento, não vão estar nem aí para que, se seu casamento estiver passando numa crise, se levantar e jejuar é o seu favor. Você tem que ser uma mulher sábia e cuidar da bênção que Deus te deu, que é o teu casamento. Homem de Deus, você também tem que aprender a ter o domínio próprio. Porque se você não consegue, como um servo do Senhor, que tem que procurar andar em espírito, e você não consegue passar 7 dias sem ter um relacionamento com sua esposa por uma causa maior, é porque você está vivendo só pela carne. É porque realmente o sexo virou um vício. E isto também não é do Senhor. Isto também não é do Senhor. Porque se você não tem o fruto do Espírito Santo como um homem, do controle e do domínio próprio, você não consegue dizer não à tentação. E quando houver uma situação em que sua esposa adoecer, que acontecer qualquer outra coisa, você vai estar dando brecha para que a pornografia entre na sua mente e no seu lar para suprir um desejo carnal, que era para ser natural, que era para ser bonito, algo para ser vivido com sua esposa, mas que acabou virando vício, acabou virando carne. E isso também não vem de Deus. Então, meus amados, que possamos meditar, sim, nessa palavra que nos diz em 1 Coríntios, que nos diz, todavia, no capítulo 11, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O Senhor nos fez para estar juntos, casados, numa só carne, num só espírito. Tem que haver momentos, sim, de compaixão. Tem que haver momentos, sim, que o egoísmo tem que parar para ver também a necessidade do outro. Tanto a necessidade de dar um descanso ao outro, como a necessidade de ceder e fazer a vontade do outro. Porque assim estaremos fechando as brechas de Satanás para o adultério no casamento, para a desobediência a Deus que requer essa submissão. Você é a mulher, você é a esposa. Para de todo o tempo dar desculpas para o seu esposo. Você não é amiga, é esposa. Você tem que aprender a servir também ao seu esposo, mas sabendo que tudo de acordo com o consentimento, com a boa vontade dos dois, com nada que venha afligir, constrangir o teu coração. E se não está dando para conversar, se você está vendo que está difícil a situação, põe os joelhos no chão. Começa a entregar esta situação a Deus. Começa a pedir que o Senhor liberte o teu esposo do vício sexual, se você sente que está acontecendo. Começa a pedir ao Senhor, se você vê que é você que está recusando demais, que liberte de todo o ataque do inimigo, de todo espírito de frigidez. E clama ao Senhor que vá abrindo a tua visão espiritual, para você cuidar com amor da bênção que é a tua família, que é o teu casamento, que é o teu esposo, que é o teu marido. Clama ao Senhor que Ele liberte. Liberte de tudo que está precisando ser liberto, para que você seja a esposa fiel, amada, a mulher virtuosa do Provérbios 31. E você também, homem de Deus, varão valoroso, se vê que está andando mais na carne, que a tua necessidade na vida
está sendo mais sexual do que espiritual, clama aos pés do Senhor, porque tu também estás precisando em ajuda. E nós temos o Espírito Santo para isso, para clamar por nós, ao nosso Deus, por gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, porque é vontade do Senhor, através do seu Espírito Santo, nos guiar, nos orientar, abrir a nossa mente, dar sabedoria para que possamos lidar um com o outro, porque a vida a dois é uma bênção, sim. O casamento é uma bênção, sim. Foi uma bênção dada por Deus, mas a manutenção deste casamento, a comunicação, a união, o amor, o respeito, ela é parte nossa. Deus nos deu a bênção do casamento, mas a manutenção dele, amados, depende de nós como agimos nele. E nós só podemos agir no casamento com sabedoria quando nós estamos cheias dos frutos do Espírito Santo. Nós temos que estar dentro da vontade de Deus. E para estar dentro do centro da vontade de Deus, nós temos que saber aclamar ao Senhor, para que Ele venha, tome a frente de qualquer que seja a barreira que você está sentindo na relação. Que Ele seja o centro, que Ele te guie e que seu coração seja quebrantado para ouvir o que vem do Espírito Santo e obedecer. Porque não basta só ouvir o Espírito Santo testificando aqui no que é que você deve mudar. Mas que o Senhor te dê a sabedoria, que te abra a visão espiritual e te dê o quebrantamento necessário para mudar nas atitudes que você precisa, para que o seu casamento não seja mais um casamento fracassado pelas faltas de iniciativas, pela desobediência à palavra de Deus e pelas brechas que o inimigo encontrou. Amém? Que possamos meditar hoje e meditar nesta palavra, sabendo que é vontade do Senhor abençoar o teu lar, o teu casamento. Assim como Deus diz a palavra de Deus nos diz em Marcos 10, do 6 ao 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só em espírito, serão uma só carne. Portanto, o que o Deus ajuntou, não separe o homem. Amém, amados? Portanto, o que Deus ajuntou, nós com as nossas falhas, não deixemos brechas para que Satanás separe através do homem, através da mulher, que ele tenta colocar na frente do teu casamento. Que possamos ser mulheres virtuosas, sábias e tementes a Deus. Que possamos abrir mão do nosso eu para deixar Deus reinar em nosso lar, em nossa família. E ouvir a voz do Espírito Santo. E saber nas áreas que nós temos errado com o nosso marido, que ele tem errado conosco, e clamar pela ajuda do Espírito Santo. E ao ouvir a voz dele, também começar a obedecer. Se você quer mudanças no seu casamento, comece essas mudanças com você. E você verá refletida no seu cônjuge. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Mas você precisa estar debaixo das asas do Onipotente. Você precisa deixar que o teu eu diminua para a natureza de Cristo crescer em ti. Ser submissa
não é uma escravidão, não é uma sensação de inferioridade. Ela é, sim, uma luta sobrenatural, porque é só quando estamos cheios do Espírito Santo entendemos que a submissão é um ato natural de respeito e de amor do casal, de um com o outro, por amor a Deus e por amor de um para o outro. Amém? Santo e poderoso Pai, maravilhoso Deus, eu entro aqui na Tua presença, Deus eterno. Te peço perdão dos meus pecados, dos pecados do meu esposo, dos meus filhos, que nós falhamos, Senhor, até quando queremos acertar. Ó Deus eterno, eu te peço perdão dos pecados de todos os ouvintes deste áudio, porque aonde esse áudio chegar, Senhor, eu sei que Tu chegastes adiante. A Tua palavra não volta vazia e há um propósito para tudo debaixo dos céus e da terra. Senhor, eu te clamo agora em nome do Senhor Jesus. Entra com poder e autoridade. Entra com a Tua intervenção divina da forma linda que só Tu sabes fazer. E vai quebrantando corações agora, Senhor, através desta ministração, de tudo que o Espírito Santo foi ministrado, aos corações dos Teus servos, aos corações das Tuas servas, para que entrem agora, Senhor, num momento de compromisso contigo, que por amor à Tua palavra, por amor em andar em obediência a Ti, por amor a Ti, Senhor, estarão agora, em nome do Senhor Jesus, com a mente renovada à vontade do Senhor para as suas vidas, com a mente renovada à vontade do Senhor para seu casamento, com a mente renovada à vontade do Senhor para lutar por essa bênção que é a família, esse projeto lindo que Deus deu, mas que começa do casal. E que é o relacionamento do casal que vai refletir em toda a família, em toda a vida familiar, da forma que os filhos vão ver o que é um casamento no futuro. Da forma que os filhos olham para o pai e para a mãe e vão refletir neles o modelo do que é família. Oh Senhor, não permite que Satanás engane mais os teus servos. Entra com poder e autoridade. Ó Deus eterno, não permite que Satanás venha enganar os teus servos. Entra com poder e autoridade em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E vai quebrando agora pelo poder do sangue precioso de Jesus. Na autoridade do nome do precioso, do grandioso. Nome sobre todo nome. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Toda ação do maligno, Senhor, que tem se levantado nas Tuas servas, Senhor, ensinando-os, Senhor, a estar em desobediência a Ti, através da insubmissão, através de uma vida que tenta controlar os seus esposos, Senhor, através de uma vida que faz com que elas, Senhor, não estejam na função que o Senhor nos criou como auxiliadoras, mas que estejam tentando viver uma vida controladora, como controladora, e isso não vem de Ti. Vem, Deus eterno, com autoridade e poder. Toca corações agora, Senhor, tanto do marido, no que ele precisa mudar, no quanto ele precisa se encher de Deus novamente para andar em verdade e em espírito e fechar as brechas de Satanás no seu casamento. Tanto quanto a esposa, Senhor, para ter a sabedoria de saber que tudo que Tu ensinas na Tua palavra, Senhor, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. E a submissão também está incluída nisso. Eu te clamo, Deus eterno, que toque corações agora. Testifique, Espírito Santo, Senhor, vai ministrando para que mulheres sejam transformadas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, libertas de todo espírito de rebelião, de insubmissão. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que eu repreendo agora toda a potestade de Jezabel na família de Cristo, nos ministérios que tem feito com que mulheres queiram passar por cima e liderar o ministério
à frente dos seus maridos. Que em nome do Senhor Jesus caia por terra o inimigo de Deus e que a glória do Senhor venha agora encher o teu lar, a tua família, o teu ser. E as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, te dando sabedoria e discernimento, como agir como um guerreiro e um vitorioso no teu casamento em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e tenham suas mentes renovadas e a sua visão aberta e sua vida abençoada através da palavra de Deus. Amo vocês. Amém.